Hoje embarcamos em uma profunda jornada de cura, uma jornada que mergulha nas partes mais íntimas do seu ser, alcançando os recessos ocultos de sua alma, onde feridas foram enterradas por muito tempo, e cicatrizes foram silenciosamente suportadas. Esta não é apenas mais uma mensagem ou uma palavra passageira de encorajamento, é um encontro sagrado com o Todo-Poderoso, uma nomeação divina ordenada por Deus. É um convite para experimentar o bálsamo de Gileade, uma cura tão pura, tão poderosa, que só pode vir daquele que te criou. Seu toque está aqui, pronto para consertar o que está quebrado, restaurar o que foi perdido e trazer luz aos lugares onde a escuridão tentou criar raízes. Enquanto você ouve, deixe seu espírito aberto e receptivo ao que está prestes a se revelar. Permita que seu coração seja como um solo fértil, pronto para absorver o poder transformador da Palavra de Deus, enquanto ela derrama sobre você como uma chuva curadora. Isso é mais do que um exercício de fé, é um momento de guerra não espiritual. Estamos prestes a acender um fogo sagrado que queimará as mentiras do inimigo, mentiras que o mantiveram preso em correntes de dúvida, medo e desespero. Estamos nos posicionando contra toda a fortaleza de dor, toda a fortaleza de vergonha, todo espírito de enfermidade que buscou roubar sua paz e tirar de você a alegria dada por Deus. Hoje estamos declarando guerra contra toda aflição que assolou seu corpo, toda doença que ameaçou seu bem-estar, todo tormento mental que tentou despedaçar sua mente e todo ataque espiritual que veio contra a sua alma. Falamos vida onde houve morte, esperança onde houve desespero e liberdade onde houve cativeiro. As correntes do cativeiro estão sendo quebradas, as fortalezas estão caindo e a escuridão está recuando à medida que a luz da presença de Deus preenche este espaço. Vamos começar voltando nosso olhar para Jesus, o grande curador e redentor, aquele que carregou nossas enfermidades e suportou nossas dores. Isaías 53:4. Nele encontramos o cumprimento da promessa de Deus de curar os quebrantados de coração e trazer cura aos que estão feridos. Em todos os evangelhos testemunhamos seu poder manifestado de maneiras que desafiam os limites do entendimento humano. Os milagres que ele realizou não foram meros atos de compaixão, foram manifestações divinas do reino de Deus invadindo nossa realidade, evidências de que nada é impossível para o Senhor. Considere, por exemplo, a história de Bartimeu, um mendigo cego cuja vida havia sido moldada pela escuridão e pelo desespero. Marcos 10:152. Dia após dia, ele sentava-se à beira do caminho, sua existência marcada por uma noite interminável e pela bondade de estranhos que lhe davam esmolas. Quando Bartimeu viu que Jesus de Nazaré estava passando, algo profundo dentro dele se acendeu. Embora seus olhos físicos fossem cegos, os olhos de seu espírito viram uma oportunidade, uma faísca de fé que surgiu dentro dele, uma esperança que ia além do que o mundo natural poderia oferecer. Era como se seu coração soubesse que não se tratava apenas de mais um transeunte, era o filho de Davi, o Messias, e se alguém poderia mudar suas circunstâncias, era ele. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um clamor que vinha das profundezas de sua alma, um pedido desesperado de libertação. No entanto, enquanto ele chamava, a multidão ao seu redor tentava silenciá-lo, mantê-lo em seu lugar de silêncio e resignação. Mas Bartimeu foi implacável e ele não seria silenciado. Ele se recusou a deixar aquele momento passar. Com ainda mais determinação, ele clamou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua fé atravessou as barreiras da dúvida, do desânimo e da oposição. E então algo incrível aconteceu e Jesus parou. Em meio a uma multidão, cercado pelo barulho e pelas necessidades urgentes de muitos, o Salvador ouviu o clamor de um homem. Ele pediu que trouxessem Bartimeu até ele. E enquanto o cego avançava cambaleando, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? A resposta foi clara e ousada: Rabônio, que eu torne a ver. Com um simples comando, Jesus falou: Vai, a tua fé te salvou. Instantaneamente os olhos de Bartimeu foram abertos e ele viu o mundo pela primeira vez. Mais importante, ele viu o rosto de quem o havia restaurado, Jesus, a luz do mundo. Daquele momento em diante, Bartimeu não seguiu seu próprio caminho, ele seguiu Jesus pelo caminho, sua vida para sempre transformada por aquele encontro divino. A fé, meus queridos, é a verdadeira moeda do reino de Deus. É mais do que uma mera crença ou um desejo esperançoso, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem.
É a força espiritual que pode mover montanhas, o poder que libera o miraculoso e a chave que destranca os tesouros do céu. No reino da fé, as limitações são quebradas e o impossível se torna realidade. Não é de se admirar que a Escritura nos diga: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardador dos que o buscam. Hebreus 11. A fé não é um estado passivo, mas uma busca ativa, uma confiança firme de que Deus é quem Ele diz que é e que Ele cumprirá o que prometeu. Reflita sobre a fé notável do centurião romano, cuja história é registrada no Evangelho de Mateus 8:3. Este homem não era judeu, era gentil, um estrangeiro às promessas da aliança de Israel. No entanto, quando seu servo estava sofrendo, paralisado e atormentado, ele não se voltou para seus deuses pagãos nem buscou remédios humanos. Em vez disso, ele foi até Jesus com um coração cheio de fé. Embora fosse um homem de autoridade comandando soldados e servos, ele reconheceu uma autoridade maior em Jesus. Ele entendeu que o verdadeiro poder não estava em sua própria posição, mas nas palavras pronunciadas pelo Filho de Deus. Quando ele se aproximou de Jesus, não exigiu que o Senhor fosse à sua casa ou realizasse um ritual. Com humildade, ele reconheceu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Uma humildade tão profunda e uma crença inabalável surpreenderam Jesus. As palavras do centurião refletiam uma fé que transcendia barreiras culturais e religiosas, uma fé que reconhecia o poder ilimitado da palavra de Jesus. Esse soldado gentil compreendeu uma verdade que muitos dos escolhidos de Deus ainda não haviam entendido: que distância e circunstâncias não são obstáculos para o Senhor, e que sua palavra falada é suficiente para trazer cura e restauração. Jesus maravilhou-se com a fé do centurião, dizendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A crença do centurião não estava apenas na possibilidade de cura, mas na certeza absoluta de que a palavra de Jesus sozinha é suficiente para realizá-la. Naquela mesma hora o servo foi curado, sem que Jesus sequer colocasse os pés na casa do centurião. Foi um testemunho do poder da fé proclamada e um lembrete de que Deus não é limitado por espaço, tempo ou situação. Meus amados, o que você está acreditando em Deus hoje? Qual avanço você precisa? Qual milagre você está esperando? É a cura de uma doença de longa data e a restauração de um relacionamento quebrado, a abertura de uma porta que parece permanente fechada, ou o alívio de um fardo que parece muito pesado para carregar. Seja o que for, deixe sua fé se levantar dentro de você como uma chama poderosa. Queime com a intensidade de um fogo que não pode ser apagado, um fogo que consome toda dúvida, medo e preocupação. Não permita que sua fé seja ditada pelas circunstâncias ao seu redor. Não se deixe influenciar pelo que você vê com os olhos naturais, nem se desanime pelas vozes que dizem que é impossível. Lembre-se das palavras de Provérbios 3:6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, e reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é meramente uma sugestão, mas um convite para se render totalmente àquele que sustenta todas as coisas em suas mãos. Confiar no Senhor de todo o coração significa abandonar toda dúvida e deixar de lado toda limitação que o mundo possa tentar impor à sua fé. É reconhecer que seus caminhos são mais altos do que os nossos e que seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. E que mesmo quando não vemos uma saída, Ele é o Criador de caminhos. Voltemos também nossos corações para refletir sobre a poderosa história da mulher com fluxo de sangue, registrada em Marcos 5:25-34. Por 12 longos anos, ela suportou um sofrimento que parecia não ter fim. Sua condição não era meramente um incômodo, era uma vida de dor física constante e isolamento social. De acordo com a lei daquela época, ela era considerada cerimonialmente impura, o que significava que não podia participar da vida comunitária, do culto ou sequer ser tocada por outros sem torná-los impuros também. Sua condição era uma fonte de vergonha, e embora ela tivesse gasto tudo o que tinha com médicos, os tratamentos só pioravam sua situação. Seus recursos estavam esgotados, e sua esperança parecia estar se esvaindo. Mas então ela ouviu falar de Jesus. As histórias de seus milagres e os testemunhos dos que haviam sido curados despertaram algo dentro dela, um vislumbre de esperança que se recusava a ser extinto. Ela pensou consigo mesma:
Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Isso não era apenas um desejo passageiro e era uma declaração de fé nascida do desespero e de uma crença inabalável no poder de Cristo. Ela sabia que apenas tocar suas vestes seria suficiente para liberar o poder de cura de que tanto precisava. Com essa determinação, ela abriu caminho pela multidão. Cada passo adiante era uma luta, não apenas por causa da multidão, mas também devido ao seu estado enfraquecido. No entanto, sua determinação não vacilou. Ela estava disposta a arriscar a vergonha e a reprovação da multidão, disposta a atravessar as barreiras do medo, da dúvida e da rejeição social, apenas para tocar na orla de suas vestes. E então, finalmente, sua mão estendeu-se, e ela tocou suas vestes. Naquele exato momento, algo milagroso aconteceu. O fluxo de sangue, que a atormentara por 12 anos, cessou instantaneamente. Ela sentiu em seu corpo uma sensação de integridade que não conhecia há mais de uma década. Ela foi curada. Naquele exato momento, Jesus percebeu que poder havia saído dele. Mesmo em meio à multidão que o apertava de todos os lados, ele sabia que não se tratava apenas de um toque comum. Foi um toque de fé, e ele parou e perguntou: "Quem tocou as minhas vestes?" Seus discípulos ficaram perplexos vendo a multidão apertando por todos os lados, mas Jesus não se deixou deter. Ele sabia que aquilo era um encontro divino. A mulher, percebendo que não poderia se esconder, veio à frente, tremendo de medo. Ela caiu aos seus pés e contou tudo: os anos de sofrimento, as tentativas fracassadas de cura, e a fé que a levou a tocar nele. Ela apresentou toda a sua verdade diante de Jesus, sem saber qual seria a sua resposta. Mas a resposta que recebeu não foi de reprovação, nem ele a repreendeu por quebrar as normas sociais e religiosas. Em vez disso, ele olhou para ela com compaixão e pronunciou palavras que mudaram sua vida para sempre: "Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal." Esse é o tipo de fé que Deus está nos chamando a ter. Não é uma fé tímida que recua ao primeiro sinal de problema ou uma fé passiva que espera que as circunstâncias melhorem por conta própria. É uma fé ativa que se recusa a ser negada, uma fé implacável que avança quando tudo parece impossível, e uma fé corajosa que estende a mão para agarrar o que Deus prometeu. É a fé daqueles que entendem que se contentar com menos não é a opção e que desistir não faz parte de sua natureza. É uma fé que toma a palavra de Deus e permanece firme nela, sabendo que suas promessas são sim e amém para os que creem. Esse tipo de fé não aceita simplesmente as coisas como elas são e declara o que elas serão. Não se encolhe diante dos obstáculos, mas se levanta para enfrentá-los com a certeza de que o poder de Deus é maior. A mulher com o fluxo de sangue não deixou que a multidão a afastasse, e não deixou que sua condição enfraquecida a detivesse. Ela via Jesus como sua resposta e ninguém poderia convencê-la do contrário. Este é o tipo de fé que Deus está buscando de seus escolhidos, uma fé que não recua diante da adversidade, mas avança com uma crença inabalável de que Ele é capaz de fazer o que prometeu. Um dos maiores obstáculos para receber a cura é o eno do inimigo. O diabo é o mestre das mentiras, um enganador desde o princípio, e sua missão é mantê-lo preso em enfermidades, dores e desespero. Ele prospera em semear sementes de dúvida e medo, sussurrando que a cura está além do seu alcance, que sua situação é irreversível, ou que Deus não está disposto a intervir. Sua estratégia é fazer você acreditar que seu sofrimento é permanente, que não há esperança, e que você é impotente para mudar suas circunstâncias. Mas nós, como escolhidos, não somos ignorantes quanto aos seus esquemas. 2 Coríntios 2:11. Sabemos que o diabo é um inimigo derrotado, vencido pelo sangue do Cordeiro, e recebemos autoridade sobre ele. O próprio Jesus declarou: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Lucas 19:9. Essa autoridade não é um conceito abstrato, é uma realidade divina que nos capacita a andar em vitória sobre toda a obra das trevas. Quando Jesus triunfou sobre o pecado e a morte na cruz, ele despojou o inimigo de seu poder, desarmando-o e fazendo dele um espetáculo público de sua derrota. Colossenses 2:15. O diabo não tem direito legal sobre você, nenhum direito de mantê-lo em aflição ou de mantê-lo preso exceto se você permitir que suas mentiras criem raízes em sua mente. Este-me falar uma palavra de fogo ao seu espírito hoje. O inimigo não tem poder sobre você, a menos que você lhe dê. Ele não tem autoridade em sua vida,
a menos que você permita que ele ocupe um espaço que pertence ao Senhor. O diabo pode ser um enganador, mas suas armas são apenas tão fortes quanto as mentiras que escolhemos acreditar. Não deixe que seus enganos criem raízes em seu coração, e não deixe que seus esquemas obscureçam sua mente com dúvidas. Seu objetivo é enfraquecer sua fé, mas ele só pode ter sucesso se você permitir que seus sussurros abafem a voz de Deus. Permaneça firme na verdade da palavra de Deus, e você experimentará a liberdade que Jesus prometeu, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O inimigo já está derrotado, e seu poder está quebrado. Não deixe que ele o convença do contrário. Quando o inimigo tenta se insinuar com suas mentiras insidiosas, dizendo que você nunca será curado, que sua dor é permanente, que a plenitude está fora de alcance, não lhe dê espaço. Levante-se e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:7, e corte todas as mentiras que essa falar. Suas palavras são vazias em comparação com o poder vivificante da verdade de Deus. Que sua resposta seja firme e inabalável. Está escrito: pelas suas feridas fui curado. 1 Pedro 2:23-24. Você não está lutando pela vitória, você está lutando de um lugar de vitória, porque Jesus já venceu a batalha. Escolhidos, lembrem-se de que o próprio Jesus derrotou o diabo com a palavra de Deus, e vocês também podem. Quando o inimigo tentou Jesus no deserto, ele veio com mentiras e distorções, mas Jesus não se envolveu em debates ou discussões, ele simplesmente declarou. Está escrito Mateus 4:7. Com cada resposta ele empunhou a palavra como uma arma, cortando toda a enganação, esmagando toda a tentação. A mesma estratégia que trouxe vitória ao Filho de Deus está disponível para você hoje. O inimigo pode tentar atraí-lo para a dúvida e a incredulidade, tentando fazer você questionar as promessas de Deus e roubar sua fé. Mas você foi equipado com a arma mais poderosa que existe, a palavra de Deus viva e te ativa. A palavra não é apenas para memorização ou conforto em tempos de paz, é sua arma espiritual, sua espada do Espírito, Efésios 6:7, dada a você para defender sua cura, sua paz e sua alegria. Quando o inimigo vem contra você com pensamentos de derrota, desespero ou medo, não aceite passivamente suas mentiras. Lute com a verdade. Permaneça nas promessas de Deus, declare-as sobre sua vida e deixe-as ressoar em seu espírito. Fale com autoridade, pois você não está apenas citando a Escritura, você está ativando o próprio poder do céu que torna a palavra viva. Quando você diz está escrito, está lembrando ao inimigo que seu poder está quebrado, suas mentiras estão expostas e sua derrota já está selada. Cura nem sempre é um evento súbito e milagroso que acontece instantaneamente. Muitas vezes é uma jornada, um processo que se desenrola ao longo do tempo e requer paciência, perseverança e fé firme. É um caminho em que Deus anda ao seu lado, guiando-o a cada passo, fortalecendo-o quando você se cansa e trabalhando dentro de você para trazer uma restauração completa. Mesmo quando a estrada parece longa e os resultados não são imediatos, saiba que Deus ainda está agindo. Ele é o grande médico que nunca abandona seus pacientes, e Ele é fiel para completar a obra que começou em você. Filipenses 1:6. Considere a história de Naamã, o comandante do exército sírio que foi afligido pela temida doença da lepra, 2:5.014. Um homem de valor e status. Naamã encontrou-se enfrentando uma condição que nenhum poder ou riqueza terrestre poderia remediar. Desesperado por cura, ele viajou para Israel para buscar o profeta Eliseu, esperando por um milagre dramático, um momento em que o profeta invocaria o nome do Senhor, acenaria com a mão sobre a área afetada e o purificaria instantaneamente. Mas Deus tinha um plano diferente. Quando Naamã chegou à casa de Eliseu, ele não recebeu o gesto grandioso que antecipava. Em vez disso, Eliseu nem sequer saiu para cumprimentá-lo, ele simplesmente enviou um mensageiro com uma instrução direta. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Simplicidade do comando deixou Naamã ofendido e irado. Ele era um homem importante e esperava uma demonstração de poder que correspondesse ao seu status. Lavar-se nas águas lamacentas do rio Jordão parecia indigno para ele, e ele questionou por que não poderia se lavar nos rios mais limpos de Damasco. Naquele momento, Naamã foi confrontado com uma escolha: apegar-se ao seu orgulho e expectativas ou humilhar-se e obedecer à palavra do profeta.
Foram seus servos que o incentivaram a reconsiderar. Eles argumentaram com ele dizendo: meu pai, se o profeta te ordenasse alguma coisa difícil, não o farias. Quanto mais quando te diz: lava-te, e ficarás limpo. As palavras deles tocaram o coração de Naamã, e ele escolheu render seu orgulho e seguir as instruções simples do profeta. Amã desceu ao Jordão, mergulhou na água não uma não duas, mas 7 vezes, conforme o profeta havia ordenado. Com cada mergulho, ele estava engajando-se em um ato de fé e obediência. Ele não viu resultados imediatos após o primeiro ou segundo mergulho, mas continuou em fé, confiando na palavra do Senhor. Foi somente depois do 7º mergulho que sua carne foi restaurada, tornando-se como a de uma criança limpa e renovada. A cura não aconteceu instantaneamente e exigiu obediência, persistência e uma disposição para seguir as instruções de Deus, mesmo quando não faziam sentido para ele. Amados, lembrem-se de que as instruções de Deus nem sempre se alinham com o raciocínio humano ou as expectativas. Às vezes o que ele nos pede pode parecer simples, até mesmo tolo, mas é precisamente em nossa obediência à sua palavra, não importa quão pequenos ou insignificantes os passos possam parecer, que desbloqueamos o poder de sua cura. Não subestime o valor dos pequenos atos de fé, dos momentos em que ele o chama para dar apenas um passo à frente. Esses passos podem não parecer monumentais na época, mas são cruciais em sua jornada para a cura e restauração completa. Cada ato de fé é uma declaração de que você confia em Deus mais do que nas circunstâncias, mais do que nas opiniões dos outros, e até mais do que no seu próprio entendimento. A simplicidade das instruções de Deus não diminui sua importância. Muitas vezes, é nos atos humildes de fé, nos momentos silenciosos de obediência, que o poder de Deus é mais profundamente liberado. Pense em Naamã mergulhando o Jordão, nos israelitas, marchando ao redor das muralhas de Jericó. Essas ações pareciam tolas para a mente natural, mas foram os meios pelos quais Deus realizou seus milagres. Não despreze os pequenos passos ou ignore as tarefas aparentemente insignificantes. Eles não são desvios ou atrasos, são momentos divinamente designados que Deus usa para trazer o avanço que você busca. A oração, meus queridos, é o veículo sagrado pelo qual convidamos a presença curadora de Deus para tocar todas as partes de nossas vidas. Não é apenas um ritual ou uma obrigação, mas o ponto de conexão onde o céu encontra a terra, onde o divino se cruza com o ordinário. A oração abre a porta para o poder de Deus se mover, para seu espírito fluir e para sua cura alcançar os lugares mais profundos de nossos corações, mentes e corpos. Como Tiago 5:16 nos lembra, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Estas palavras são uma promessa de que quando oramos com intensidade e fé, nossas orações não apenas alcançam os ouvidos de Deus, elas movem sua mão. Quando você ora, não está simplesmente pronunciando palavras no ar ou falando ao vazio, está se engajando em um poderoso ato de guerra espiritual. Cada oração é uma declaração de fé, um passo no campo de batalha onde você permanece firme contra as forças das trevas que procuram roubar, matar e destruir. Por meio da oração, você invoca o poder do céu para invadir sua situação, para perturbar os planos do inimigo e para liberar o avanço de que você tanto precisa. Você está convocando o poder curador de Deus, convidando o bálsamo de Gileade para fluir em todas as áreas de sua vida, limpando e restaurando o que está quebrado, acalmando cada ferida e curando toda doença. Voltemos nossa atenção para a notável história do rei Ezequias, encontrada em 2:20. Ezequias, um rei justo que liderou fielmente o povo de Judá, e andou nos caminhos do Senhor, encontrou-se diante de uma situação terrível. Ele estava gravemente doente, à beira da morte. Nesse momento de crise, o profeta Isaías veio até ele com uma mensagem que ninguém deseja ouvir. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa palavra não era um mero aviso, era uma declaração da morte iminente de Ezequias. Parecia que não havia mais esperança, que seu destino estava selado. Mas Ezequias não aceitou essa mensagem como a palavra final. Ele não se resignou à morte. Em vez disso, fez algo poderoso: voltou o rosto para a parede e orou fervorosamente ao Senhor. Foi um momento íntimo e desesperado quando ele bloqueou todas as distrações e derramou seu coração diante de Deus. Ele orou: lembra-te agora, ó Senhor, rogo-te de que andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Sua oração não foi apenas uma recitação de suas obras, mas um clamor sincero pela misericórdia e intervenção de Deus. Ezequias chorou amargamente,
com lágrimas que fluíam de um lugar de profunda tristeza e esperança genuína de que Deus o ouvisse e respondesse. Sinceridade da oração de Ezequias tocou o coração de Deus. Antes mesmo de Isaías sair do pátio do meio, a palavra do Senhor veio novamente dizendo: volta e diz a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Dobai, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te orarei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei 15 anos aos seus dias. Deus não apenas concedeu cura a Ezequias, mas também prolongou sua vida em 15 anos. Essa reversão divina mostra o poder da oração, mesmo diante de situações aparentemente sem esperança. A oração de Ezequias fez mais do que expressar seu desespero, ela moveu o coração de Deus. Não foi apenas um pedido de ajuda, foi um apelo que mudou o curso de seu destino, alterando o que parecia ser um resultado fixo. Sua oração trouxe cura, acrescentou 15 anos à sua vida e demonstrou o incrível poder da intercessão sincera. Amado, suas orações têm esse mesmo poder. Não subestime o impacto de suas petições diante de Deus. Quando você ora, não está simplesmente pedindo uma mudança nas circunstâncias, está moldando ativamente seu futuro, convidando a mão de Deus a agir de maneiras que vão além do que você pode ver ou imaginar. Ore com fé, sabendo que Deus ouve você. Ore com fervor, deixando que sua paixão por sua intervenção se levante das profundezas de sua alma. Ore com persistência, recusando-se a desistir mesmo quando as respostas parecem demoradas. A Escritura nos diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5:6. Isso significa que suas orações são poderosas e eficazes, são catalisadores para a ação divina. Quando você persiste em oração, demonstra uma fé que se recusa a ser negada, uma confiança que permanece firme nas promessas de Deus. O bálsamo de Gileade, Jesus Cristo, está aqui com você agora, estendendo o seu toque curador, pronto para restaurá-lo e torná-lo completo. Ele é o grande médico, aquele que cura os quebrantados de coração e cura todas as suas enfermidades. Ele não é apenas o curador do seu corpo, mas também o restaurador da sua alma, aquele que cura cada ferida e acalma cada tempestade em sua vida. Na cruz ele tomou sobre si suas enfermidades e carregou suas doenças. Seu sacrifício não foi em vão, ou foi para garantir sua cura e dar-lhe acesso a uma vida cheia de plenitude e paz. Pelas suas feridas, você foi curado não algum dia, mas aqui e agora. O poder de sua cura está disponível para você hoje. Não deixe que as mentiras do inimigo o impeçam de experimentar a plenitude do que Deus tem para você. O diabo quer que você acredite que sua doença é permanente, que sua dor é interminável e que a cura está fora de alcance. Mas essas são todas enganações projetadas para roubar sua fé e privá-lo das promessas que Deus lhe deu. Jesus já pagou o preço pela sua cura, não é uma esperança distante, mas uma realidade presente. Não permita que a dúvida e a incredulidade criem raízes em seu coração. Esses não são apenas pensamentos negativos, que podem impedir o fluxo do poder curador de Deus. Em vez disso, escolha permanecer firme na verdade da palavra de Deus, que declara: pelas suas feridas, fomos curados. Isaías 50:100. Dar em saúde divina exige mais do que apenas acreditar em um milagre único, envolve viver um estilo de vida de fé e obediência. Significa escolher todos os dias confiar nas promessas de Deus acima das circunstâncias, agir de acordo com sua palavra e convidar sua presença curadora em sua vida por meio da oração e adoração. A fé não é passiva, é ativa, e exige que você dê passos de obediência, mesmo quando não vê resultados imediatos. À medida que você anda em fé, posiciona-se para receber tudo o que Deus tem para você. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 1:1. Que sua fé seja a ponte que o conecta ao poder curador dele, a força que traz a realidade do céu para a sua situação terrena. Para aqueles que sentiram o chamado, convidamos vocês a se inscreverem e continuarem esta jornada conosco. Deus está falando poderosamente nesta temporada, e você não vai querer perder as palavras que Ele está liberando para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando você se inscreve, não está apenas clicando em um botão, está entrando em uma comunidade de crentes dedicados a viver sua fé juntos. E que apoiamos uns aos outros em meio às provações, permanecemos em oração nos momentos difíceis e celebramos as vitórias que Deus traz para nossas vidas. Ao se juntar a nós, espere crescer em fé, ser inspirado por testemunhos e receber a sabedoria e orientação necessárias para navegar pelos desafios da vida.
Você não está sozinho nesta jornada. Juntos nos aproximaremos de Deus e experimentaremos sua cura, restauração e vida abundante. Adeus por agora e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem abençoados e continuem buscando sua face.